Você sabia que existem vários phrasal verbs com o verbo look? Então tem que ficar esperto porque nem sempre que você vê ou ouvir a palavra look, ela realmente tem a ver com o olhar. Quando look vem acompanhado de algumas preposições, o significado dele pode mudar bastante. Então nesse vídeo eu vou te ensinar os 10 phrasal verbs mais usados com o verbo look. Então vamos lá, and let's get started. Mas não adianta você aprender um monte de phrasal verbs se você não consegue entender um falante nativo falando naturalmente, quando ele fala rápido. Se esse é o seu problema, em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Spoken English. Esse é um curso onde eu ensino todas aquelas junções e reduções que são tão comuns no inglês falado. Então se você quer dar essa turbinada no seu listening, basta você entrar aí no nosso grupo VIP do WhatsApp. Tem um link aí na descrição do vídeo. Então entra nesse grupo e aguarda, porque em breve eu vou passar mais informações sobre as inscrições para o curso Spoken English. Agora vamos então falar sobre os phrasal verbs com look. Por exemplo, você vai ouvir a palavra look up, que pode ter um significado literal, ou seja, ao pé da letra, você simplesmente traduzir as palavras que compõem essa combinação. Então, look é de olhar e up é para cima. Então se eu quiser falar para você, olha para cima, eu posso falar look up. Porém, você vai ouvir look up num outro contexto que não é para você olhar para cima. Por exemplo, você pergunta o significado de uma palavra para mim, aí eu viro para você e falo, hey, look it up in the dictionary. Look it up in the dictionary. Aí você percebe que não é para olhar para cima no dicionário, né? Não faz o menor sentido. É que eles usam look up com o significado de procurar. Só que aí não é procurar de qualquer maneira, é procurar alguma coisa num dicionário, numa lista. Então é uma forma específica de procurar. Se você está procurando alguma coisa que você perdeu, aí é look for. Aliás, eu fiz um outro vídeo falando de algumas diferenças entre look for, look to, look at. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card para você olhar depois. Então, quando você quer falar procurar no dicionário, procurar na internet, procurar numa lista, isso é look up. Eu poderia falar para você também. Can you look up the opening hours of the museum on their website? Você poderia procurar o horário que o museu abre no site deles? Tem também a combinação look out, que pode ser o sentido literal de olhar para fora, né? Você está aqui e eu falo, olha lá fora. Look out the window. Olha para fora da janela. Então, esse é o sentido literal. Agora, você também vai ouvir as pessoas falando look out para te dar um alerta, para falar para você assim, cuidado, look out. A gente está atravessando a rua e eu grito para você, look out, there's a car coming. Look out, there's a car coming. Cuidado, vem vindo um carro. Então se você ouvir alguém gritando look out, não é para você olhar para fora de nada, hein? Fica esperto, toma cuidado porque tem alguma coisa acontecendo ali. You should look out for thieves in crowded areas. Você deve tomar cuidado com os ladrões em lugares muito aglomerados. A próxima é look forward to. Look forward to. Essa combinação significa que você está esperando ansiosamente por alguma coisa, você está ansioso por alguma coisa, você está aguardando alguma coisa acontecer. Poderia dizer, por exemplo, I'm really looking forward to my vacation. Então aqui eu estou dizendo que eu não vejo a hora de chegar às minhas férias, eu estou ansioso pelas minhas férias. Essa expressão também é muito usada quando você quer terminar um e-mail. Então você escreveu o seu e-mail, aí você pode colocar no final, looking forward to hearing from you soon. Looking forward to hearing from you soon. Aqui eu estou dizendo que eu estou aguardando a sua resposta ansiosamente. Em português, às vezes a gente coloca, fico no aguardo, estou aguardando sua resposta. Então, em inglês, eles geralmente vão usar essa expressão. A frase completa seria I am looking forward. Mas você não precisa colocar o I am quando você está usando para terminar um e-mail. Tem uma outra coisa interessante aí que é o seguinte, você percebeu que é looking forward to hearing? O verbo está com ing aí. É porque depois dessa expressão, depois desse to que tem nessa expressão, que não é o infinitivo dos verbos, eles sempre vão colocar o próximo verbo com ing. Então isso faz parte da expressão, usa desse jeito que vai ficar certinho. Geralmente o pessoal tem dúvida porque o normal é você colocar o verbo com to sem ing, mas nesse caso esse to é simplesmente uma preposição que faz parte da expressão, então qualquer verbo que você colocar depois vai ter o ing. Você não vai traduzir esse ing, é só uma exigência ali da estrutura, a concordância da expressão é assim. Um outro detalhe que alguém pode ficar em dúvida é porque eu usei hear, que é o verbo ouvir, é que eles usam hear from com o significado de ter notícias.
Então, literalmente, eu estou falando que estou ansioso por ter notícias de você logo. Quero ter um retorno de você logo. Ó, e se você está gostando do assunto, não esquece de deixar um joinha aí pra gente e se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Toca lá o sininho também, assim você recebe uma notificação sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. E tem vídeo novo toda semana. Ó, deixa eu dar uma dica para quem costuma reclamar que tem dificuldade em lembrar dos phrasal verbs. Realmente tem alguns que não fazem o menor sentido, né? Você tem que estudar ali, aprender alguns exemplos. Mas uma dica que eu dou é o seguinte: presta sempre atenção no contexto, não fica preso na palavra, porque muita gente fica preso no look, né? Pô, look é olhar, mas o que tem a ver? Então não fica muito preso na palavra em si. Observa o contexto. Qual é o contexto? Qual é a frase que aquilo está sendo usado? O que será que aquilo significa naquela frase? Não tenta associar muito com o verbo em si, porque às vezes não tem muito a ver. Por exemplo, olha essa frase. Poderia dizer assim: Can you look after my dog while I'm on vacation? Can you look after my dog while I'm on vacation? O que será que eu estou pedindo para você? Se você usar um pouquinho a imaginação, dá para sacar que eu estou pedindo para você cuidar do meu cachorro enquanto eu estou de férias. Então, look after significa cuidar. Esse até faz um pouco de sentido porque em português, às vezes a gente usa o verbo olhar no sentido de cuidar. Por exemplo, eu poderia falar para você assim: você pode olhar as crianças enquanto eu vou no mercado? O que eu estou querendo dizer? Eu quero que você cuide das crianças enquanto eu vou no mercado. Você não vai lá ficar só olhando enquanto as crianças se matam, né? Já pensou numa situação dessa? Aí eu chego em casa, a casa está destruída, aí eu falo para você: nossa, mas você não olhou as crianças? Aí você fala: eu olhei, fiquei aqui olhando. Então, nem tudo pode ser levado ao pé da letra, hein? Então vamos lá, se você fosse falar assim, ó: eu tenho que cuidar da minha irmãzinha esse fim de semana. Então, eu diria: I have to look after my little sister this weekend. Tá, claro que alguém vai perguntar: mas eu não posso usar take care? Pode, é a mesma coisa, tá? Então, você poderia dizer: I have to take care of my little sister this weekend. Dá no mesmo. Bom, eu falei no começo do look up, que é procurar num dicionário, na internet, numa lista. E se você for procurar alguma coisa que você perdeu, você está procurando alguém, aí é look for. Por exemplo, I'm looking for my phone. Have you seen it? Eu estou procurando meu telefone, meu celular. Você viu? Posso dizer também: He's always looking for ways to improve his business. Ele está sempre procurando meios, formas de melhorar o seu negócio. O próximo é look into. Look into significa investigar. Porque dá para imaginar que quando você vai investigar alguma coisa, você vai olhar bem detalhadamente. Então isso é look into. The company is going to look into the problem and find a solution. A empresa vai investigar o problema e encontrar uma solução. The investigators are looking into the causes of the plane crash. Os investigadores estão investigando as causas do acidente aéreo. Tem também o look over. Look over é quando você tem que revisar alguma coisa. Por exemplo, você escreveu alguma coisa e aí você vai dar uma revisada, você vai dar uma verificada, ver se não tem erro. Isso é look over. Então, geralmente você pode traduzir como revisar. Por exemplo, eu escrevi uma redação aqui, aí eu quero que você dê uma lida para ver se tem algum erro, se tá bom. Então eu poderia dizer para você assim: Can you look over my essay and give me some feedback? Can you look over my essay and give me some feedback? Você pode dar uma olhada na minha redação, dar uma revisada na minha redação e me dar um feedback? Vamos agora para o look back. Look back pode ser literalmente olhar para trás, mas tem um sentido figurado de look back, que é de você relembrar, né? Você vai olhar para trás no seu passado, nas coisas que aconteceram, não fisicamente. Poderia dizer, por exemplo: When I look back on my childhood, I see I was a happy child. When I look back on my childhood, I see I was a happy child. Quando eu relembro a minha infância, eu vejo que eu era uma criança feliz. We should look back on our mistakes and learn from them. We should look back on our mistakes and learn from them. Aqui a gente poderia traduzir como: nós deveríamos relembrar os nossos erros, né? Olhar os erros que a gente cometeu e aprender com eles. E ainda tem phrasal verbs que tem 3 palavras. Por exemplo, look up to. Então, cuidado que look up é uma coisa. Look up to vai estar tudo junto, sempre junto, e tem um outro significado, que é o de admirar. Poderia perguntar para você: quem você admira? Who do you look up to? You have to look up to your parents and value their efforts.
você tem que admirar os seus pais e valorizar o esforço deles. Para te ajudar a lembrar desse significado, porque você pode imaginar o que look up to tem a ver com admirar. Parece que não tem nada a ver, mas imagina essa situação. Uma criancinha que admira o pai, por exemplo. Então, você imagina, a criança é menorzinha, então ela olha para cima para a pessoa que ela admira. Então essa é a ideia do look up to. É como se você estivesse olhando para cima para aquela pessoa, porque você considera ela superior, porque você admira, ela tem alguma habilidade, enfim, por algum motivo. Então tem que usar a imaginação às vezes para conseguir lembrar desses phrasal verbs malucos, não é? Tem mais um com 3 palavras que é o look down on. Look down on. Esse daí significa menosprezar. Por exemplo, it's not fair to look down on people just because they haven't had the same opportunities. It's not fair to look down on people just because they haven't had the same opportunities. Não é justo menosprezar uma pessoa só porque ela não teve as mesmas oportunidades. E aí dá para usar a imaginação nesse caso também. Porque o que é look down? É olhar para baixo. Então, quando você fala look down on, dá aquela ideia que você se considera superior e está olhando para baixo, está olhando por cima da pessoa. Você considera a outra pessoa como estando abaixo de você. Então, por isso que você olha para baixo sobre essa pessoa. Então, em alguns casos, você imaginando a situação, dá para lembrar aí dos significados desses phrasal verbs. Agora, vamos praticar. Deixa aí nos comentários uma frase de exemplo usando um desses phrasal verbs. Escolhe aí o que você achou mais interessante. E se tiver outro grupo de phrasal verbs que você gostaria de saber mais detalhes, deixa aí nos comentários também para eu saber. So guys, that's it for now. Thanks for watching and I'll see you next time.